Vamos ler, meus irmãos, para a nossa meditação nessa noite. Livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do verso 7. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, e será o seu comprimento de 50 a largura e altura de 30. Farás ao seu redor uma cobertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante tudo que Deus lhe ordenara. Vamos orar, meus irmãos, vamos meditar juntos nesse texto, nesta noite. Pai querido, abençoe cada pessoa que veio aqui hoje. Continue falando ao nosso coração pelo culto, e pedimos que Tu trates o nosso coração pela palavra. Pedimos a Tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Hoje, meus irmãos, muita gente comemorou o Dia dos Pais. Muita gente deve ter ficado alegre. Alguns tão alegres que nem conseguem vir ao culto à noite, por causa da data e de poder comemorar com o pai um dia tão precioso. Datas devem ser comemoradas. Datas criam o reconhecimento do coração. Datas validam
a alegria de ter alguém do lado que é importante, necessário e faz parte da história da vida. Mas eu queria juntos aqui nessa noite que a gente caminhasse em cima de um personagem, mas que você fizesse também diante de Deus algumas verificações. Tem muita gente aqui hoje que pode estar completamente abençoada nessa visão, bênção de Deus sobre a família. Isso veio de Deus, pelo Pai, para a sua vida. Tem muita gente que não acredita, meus irmãos, quando Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a face da terra. Portanto, eu gostaria que juntos caminhássemos aqui nessa ideia de Noé, e que a gente verificasse, meus irmãos, se a vida que nós temos, com tantas coisas boas, também não está envolta em percalços, em quedas, em maldições, em coisas que simplesmente a cruz leva, mas ficam muitas vezes cicatrizes, e nós as vamos carregando. Eu queria que você pensasse nessa noite, já que é um dia de comemoração, quais são as influências que você recebeu do seu pai, o vocabulário que você tem, o caráter, a conduta, a postura, o fato de ser verdadeiro. Verifica isso. Verifica se você carrega algum vício e ele vem exatamente do seu pai. Verifica se você não carrega uma desconfiança enorme e isso veio do seu pai. Verifica se você não carrega hoje com seus filhos uma inanição em termos de reação e afetividade, porque você foi criado como uma árvore seca e seco você é no relacionamento com seus filhos. Verifica se a criação que você teve não cria para você hoje muitos vales áridos, grandes dificuldades. O texto, meus irmãos, fala de Noé. O texto fala de um homem que tem uma família. O texto fala de um homem que vive, com certeza, o pior período da terra naquela época, de toda a criação de Deus. Gente corrompida, povo corrompido, ninguém quer nada com Deus, a distância de Deus é visível, e Deus simplesmente vai dizer: cansei desse povo. Quando Deus diz isso, meus irmãos, Ele resolve trabalhar uma família. Deus resolve cuidar de uma família. Deus resolve investir numa família. Deus resolve gastar tempo com essa família, que é a família de Noé. O motivo, meus irmãos, o texto é bem claro. Se Deus está cheio dos pecados do homem, se Deus, meus irmãos, está sem condições de continuar vivendo com a sua criação e com as suas criaturas, com o homem e os animais que Ele criou, Deus acha em Noé graça. Deus acha em Noé, meus irmãos, postura. Deus acha em Noé integridade. E olha o que o texto diz: Noé, homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Esse foi o Noé, meus irmãos, daquela época. Um homem que, quem teve contato com ele, sabia que ele era um homem sério, um homem decente, um homem da família, um homem que levava Deus a sério, um homem, meus irmãos, que nessa visão de justiça, ele tinha uma balança perfeita de Deus sobre a sua vida. E essa integridade aparecia para quem? Para os nefastos, para os bandidos, para aquele povo que não queria nada com Deus, para os completamente desviados. Mas tinha um homem que andava sobre a face da terra naquela época, que ele era enxergado, reconhecido. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Qual o motivo? Noé andava com Deus. Noé tinha compromisso com Deus.
Noé tinha visibilidade de vida com Deus. Noé tinha familiaridade com Deus. Noé tinha o carinho de Deus. Noé tinha, meus irmãos, o contato com Deus. Noé tinha comunhão com Deus. Isso fervia na sua vida, com certeza fervia na sua família. E como primeiro ponto de aplicação, meus irmãos, essa noite, eu queria que a gente atentasse para a família que Deus nos deu. Já que nós estamos falando de pai, tem muita gente aqui que os pais já estão sepultados há muito tempo, já faleceram, mas tem muita gente com o pai vivo aqui, tem muita gente com o pai ativo, tem muita gente com o pai que eu posso ter ainda tato, contato, amizade, relacionamento, aprender, desaprender com ele. Eu convido a cada um de nós que estamos aqui nesta noite, aqueles que têm pais vivos, continue aprendendo com o seu pai. Aqueles que têm pais vivos, continue orando pelo seu pai, mesmo que você ache que ele vale menos do que uma folha seca, porque tem filho que tem coragem de dizer isso dos pais. Eu queria que você continuasse orando pelo seu pai, mesmo que ele não seja o melhor exemplo hoje de grandeza para você, porque a Bíblia cobra isso da gente. E eu queria dizer para cada um de nós que estamos aqui, filho que desonra pai, Deus desonra esse filho. Filho que desonra pai, Deus permite que as malignidades e as maldições caiam sobre quem não cumpre essa regra básica que Deus colocou sobre a vida desse homem chamado pai. Talvez o seu pai não seja o melhor modelo, mas Deus não pergunta isso para você. Deus simplesmente diz que você tem que honrá-lo. Talvez você não tenha aprendido muitas coisas boas com seu pai, até coisas ruins, mas Deus simplesmente não usa esse artifício para você levantar na vida a desobediência. E eu queria dizer para muitos de nós que estamos aqui, muita coisa ruim que você carregou, muitas indecisões que você carregou, muitas crises que você viveu, muitas lutas que bateram na sua porta, em toda essa carreira de vida que você tem, foram muitas vezes geradas, meus irmãos, por lutas internas, por lutas de almas, de pessoas que simplesmente pensam que na sua sanidade podem julgar, desobedecer, criticar, formatar, brigar e lutar, meus irmãos, com um personagem chamado pai. Eu queria que você anotasse isso. Você pode dizer hoje que você honrou seu pai completamente em vida. Você pode dizer, olha, eu fui um filho de honra para o meu pai. Você pode dizer isso. Você pode dizer isso, você que tem pai vivo ainda, eu sou uma filha de honra, um filho de honra do meu pai. Eu estou cobrando isso, meus irmãos, para que maldições que estão lançadas sobre a vida de muitas famílias sejam retiradas, meus irmãos, pela volta a um princípio bíblico que é a honra. Eu já vi muita gente que tem luta com os pais. Nessa noite eu coloco diante de vocês esse personagem Noé. Deus o escolhe. Deus lhe deu uma família. Deus lhe dá a capacidade de ser uma testemunha. Ele era íntegro, justo, ele andava com Deus. Noé viveu a experiência, meus irmãos, de ter filhos. O que são os filhos? E eu queria que os pais agora pensassem: o que são os filhos para você? Você que teve 1, 2, 3, 4, 15 filhos, eu queria que você anotasse aqui hoje, o que significa, você que já casou, eu estou falando para os pais agora, o que significou cada um dos seus filhos? É interessante, meus irmãos, como é que a gente apanha como pai, né? E perde continuadamente a batalha sobre a mãe. Geralmente a mãe é mais amada, a mãe é mais valorizada, a mãe é mais nutrida, a mãe é mais abençoada, a mãe é mais elogiada, a mãe tem mais amor, e tudo isso é verdade. Não porque os pais não valem nada, mas porque os pais, eles simplesmente vão se colocando em posições onde é o sustentador da casa, é o sujeito que tem que correr,
Ninguém é de ferro, tem que jogar bola toda semana. Ninguém é de ferro, tem que jogar tênis. Ninguém é de ferro, tem que andar de bicicleta. Ninguém é de ferro e a mulher vai ficando com tudo dentro de casa. Eu queria que você analisasse hoje, no Dia dos Pais, quando você, diante de Deus, agradeceu pelo pai que você tem. Todos nós que estamos aqui podemos dizer agora: eu sou um filho de honra do meu pai. Eu sou um filho, com certeza, que trouxe alegrias aos céus e ao coração do meu pai. Eu sou um filho que dá alegrias a esse pai que muitas vezes nem conhece a graça do Evangelho, mas eu sou um filho de honra. Eu queria que você levasse a sério isso. Você que ainda tem pai vivo. E eu estou citando esse fato, meus irmãos, porque vai acontecer um problema grande aqui. A corrupção do gênero humano é intensa. Deus escolhe um homem. Deus trabalha a perseverança no coração de um homem. Deus ajunta a sua família para trabalhar com ele. Eles ficam 120 anos batendo martelo, construindo uma arca, meus irmãos, numa coisa encandecida, louca, enfim, pirada. E Noé acredita nisso porque ele era temente a Deus. Ele acredita no que Deus está dizendo. E seus filhos estão com ele. Se eu perguntei sobre honra, eu pergunto para os pais agora: seus filhos estão com você? Seus filhos estão com você agora? Seus filhos estão com você quando o tempo passa? Seus filhos estão com você quando a enfermidade começa a chegar? Seus filhos estão com você quando você começa a chegar aí para lá de Bagdá, onde a idade chega e você começa a ser um estorvo? Se não chegou, vai chegar. Seus filhos estão com você. Duas histórias que eu li essa semana. Eu acho que foi o pilão que mandou, de um moço que está no restaurante e está lá comendo com o pai. O pai faz uma confusão dos infernos para comer, derrama comida, suja a roupa, e é aquela festa, todo mundo olhando para aquele sujeito porco comendo, chamado pai, e olhando para aquele idiota que com todo cuidado cuida do filho, do pai. Depois de comerem ali, sujaram o restaurante inteiro, muita gente olhando para eles. Ele vai lá para o banheiro, lavar o pai, né, porque tinha comida para tudo quanto é lado. E quando ele está saindo com aquele sujeito velho ali, segurando, alguém chama ele e diz: olha, você deu uma grande lição aqui hoje, de não ter medo nem vergonha de estar com seu pai nesse estado, num restaurante e passando vergonha. Pensa nisso hoje. Você tem mesmo orgulho do seu pai? Você teve orgulho do seu pai? O seu pai morreu em débitos intensos com você e você com ele? Estou levantando isso porque o assunto continua para frente. Na historinha, meus irmãos, o moço foi aplaudido e disse: olha, que tenhamos muitos filhos assim, que não têm vergonha das fraquezas, das pobrezas, das misérias, das candices, das neuroses, da velhice dos seus pais. O dilúvio chega. Noé tem os seus filhos o tempo todo do lado. Vamos fazer uma votação aqui agora? Quais os filhos que pode dizer: meu pai está do meu lado? Quais os pais que pode dizer: os meus filhos estão do meu lado? Isso é glória para Deus, meus irmãos. Não estou falando aqui sobre seu pai é crente, não é crente, e ateu, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo sobre honra. Aí você fala: mas como é que honra, canalha?
Como é que honra bandido? Como é que, talvez você levante essas questões, mas eu queria que você orasse por isso, e que você quebrasse essa barreira de maldição que tem em sua vida hoje, porque quem não honra pai e mãe, meus irmãos, ele tem sobre a sua vida uma maldição que vai continuar, e vai passar para os filhos, vai passar para neto, vai passar para bisneto, porque simplesmente vai ficar, meus irmãos, na decorrência das gerações, da luta que nós tivemos com a filiação. Anote isso hoje, acredita nisso. Talvez você tenha que começar a pedir perdão diante de Deus. Fala, como pedir perdão? Se você é filho que já desacatou seu pai e desacata, e nunca tem acertado, começa a pedir perdão em nome de Jesus. Se você é filho que simplesmente acha que pode ter tupete e desacatar o pai, muitas vezes como desacatou, eu estou convidando você a levar isso a sério e começar: Deus, eu não sei nem o que eu carrego, mas eu quero diante do Senhor dizer: olha, eu não quero ter nódoa, eu não quero ter mágoa, eu não quero ter ressentimento, eu não quero ter espírito de grandeza, eu não quero ter formatações na minha alma de coisas que me desviem desse foco. Eu quero, diante do Senhor, honrar meu pai, mesmo que ele tenha sido a pior pessoa da minha vida. Filhos, você pode dizer diante de Deus aqui hoje: sempre honrei meu pai. Pai, você pode dizer para os seus filhos, como Noé teve: os meus filhos estão do meu lado. Você pode dizer. Deus está cheio desse povo, mas Deus não está cheio de Noé. Deus está cheio da podridão daquele povo, mas Deus tem uma aliança com Noé, e a arca fica pronta, ele entra, ele leva seus filhos para dentro. Se passa 120 anos, quantos anos tem os filhos de Noé? São velhinhos também, né? Você acha que eles ouviam todo dia, né? Seu pai ficou louco, não ficou? Seu pai ficou doido, não ficou? Seu pai está malucado, não está? Seu pai está jogando pedra, não está? Eles ouviam isso todo dia, gente. Só que eles ficaram com quem? Do lado do pai. Queria que você orasse por isso, colocasse diante de Deus esse assunto das guerras e conflitos que já foram levantados. A gente não vê, meus irmãos, aqui uma discussão: pai, o senhor não ficou doido não? O senhor não está jogando pedra não, pai? O senhor tem certeza que Deus disse para o senhor: os filhos estão com o pai, e o pai está com os filhos? O que aconteceu? Entrou na arca, obedecendo ao desígnio de Deus, a porta é fechada, os animais são colocados, os pares são ali todos designados, meus irmãos, de forma clara, como Deus mandou, e Deus derrama águas de dilúvio. O dilúvio arrebenta com a terra, arrebenta com a criação, mata tudo, inclusive árvores. Aquela água subiu, meus irmãos, e o texto diz que tudo que tinha fôlego de vida morreu. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, demorou quase 200 dias depois para abaixar tudo, mais de 150 dias e mais uns 40 dias que choveram. Simplesmente, meus irmãos, tem uma família sendo trabalhada para ser salva. Quase um ano depois eles saem daquela água. Será que eles estão estressados? Quem já ficou uma semana dentro de casa, uma semana, sem sair na rua, cuidando do seu pai? Eu vou ficar mexendo só com o pai hoje. Seu pai já está falido, está doente, está gagá, está zezé, está bebi, está bobó, sei lá o que está. Aí você é obrigado a cuidar dele. E você tem que ficar uma semana. Pesado? Bendito isso. Pesado. Aqui, meus irmãos, são 200 dias ali com o papai, aquela arca, né? A arca era cheirosíssima, maravilhosa, uma arca que não tinha nenhum odor, os animais todos faziam as necessidades só de vez em quando, avisavam: não é? Acha o banheiro aí. Que nada, devia ser horroroso, né, Nelson? Fedendo, nojento. Mas lá está um homem com a sua família. Eu queria que você pensasse aqui hoje, pai, mãe,
Nessas horas ali onde tudo tem que funcionar em torno de uma arca fedida, uma arca barulhenta, uma companhia que é a mesma, são os filhos e as esposas e a esposa. Fala a verdade, tem muita gente enchendo disso. Nós estamos com um monte de problemas às vezes na igreja, porque tem muita gente enchendo do papai, enchendo da mamãe, enchendo da esposa, enchendo dos filhos. E se pudesse começar a doar agora, já doava. Eu queria que você anotasse isso hoje. E eu estou batendo nessa tecla aqui, porque se você carrega uma maldição, você vai jogar lá fora em nome de Jesus. Chega, quebra isso, quebra essa desgraça, quebra esse mal, quebra esse dano que não sai da sua casa, quebra esse problema. Família tem que estar unida, meus irmãos, quando tudo vai bem. Família tem que estar unida quando tudo vai mal. Família tem que estar unida, meus irmãos, quando há fervuras no relacionamento. A família tem que continuar unida. Deus tem que ter misericórdia da gente. Pais, vocês podem dizer hoje que os seus filhos honraram vocês. Filhos, vocês podem dizer hoje que estão do lado do pai, e o pai está do lado de vocês. Chega o dia de sair da arca, começa plantações, as coisas começam de novo, o arco nas nuvens vai aparecer dizendo: olha, eu não vou destruir mais a terra, eu tenho uma aliança com vocês. Noé está cansado, estressado, venceu com a família. Todo o juízo de Deus se torna agora de uma família. O recomeço está pela frente, mas com o recomeço, novos erros. Quantos pais já fizeram propósitos de recomeço com os filhos e começaram a cometer novos erros? Quantos filhos fizeram recomeços com os pais e continuaram cometendo novos erros? Aqui, meus irmãos, começa toda uma nova estrutura diante de Deus como família. O que acontece? Um filho apronta com o pai. Não era homem de Deus, justo, bonzinho, etc. Mas não é também, meus irmãos, comete uma bobagem dessa. Não é, já vai planta uma vinha, faz um vinhozinho azedo pra caramba lá, e já se embebeda, e já tira a roupa, faz striptease, devia estar quente, começa a tomar ali, meus irmãos, um solzinho, e o filho vê. Quem que vê mesmo? Como é que é o nome do danado, do maldito? Quem que é mesmo? Cão. É o cachorrinho mesmo. Ele vê lá, e ele ri do pai. O pai lá caído, o pai lá bêbado. Agora eu queria que você pensasse aqui agora: quem que está bêbado? Naquele momento aquele filho esqueceu que ele tinha que olhar. Noé é homem justo que anda com Deus. Noé é homem íntegro que é amado por Deus. Noé é meu pai que obedeceu a Deus. Noé é um homem que nesse momento vive um quadro de tragédia, mas é uma pessoa que Deus ama e honra. Não, vamos fazer chacota, vamos fazer piada. Eu estou convidando os filhos hoje, gente. Muda o seu trato com seu pai. Se você tem qualquer trato onde você perturba, você adoece, você cobra, você critica, você empobrece o relacionamento que você tem com seu pai. Cão não sabe o que está fazendo aqui. Sabe por quê? O que ele fez? Qual que é o problema de fazer uma piadinha? A gente, o papai está pelado lá, jogado no chão lá. Qual que é o problema? Tem um problema. Sabe qual que é o problema? Êxodo capítulo 20, honra teu pai e tua mãe. Tem um problema, esse seria escrito muito depois. Tem um problema, meus irmãos. Deus cobra sobre a vida dos pais honra, e do filho, obediência. Do filho, honra.
um filho vai sofrer todas as consequências mais tarde de uma vinha plantada por um pai tentando recomeçar a vida com a família. Até hoje, meus irmãos, a maldição continua sobre Canaã. Aí você fala, é exatamente, até hoje. Quando fala em Sem, Cão, Jafé, meus irmãos, os cãos continuam vivos, ativos, distantes de Deus e amaldiçoados. Pai, você não pode ter filho com alma de cão. Filho, você não pode ter esse comportamento de cão com seu pai. Tem muito filho que já deu muito trabalho para o pai aqui. Pastor Nilton, por exemplo, foi uma época terrível, né, Nilton? Ele contava, o Nelson menos, sempre foi bonzinho, o Nilton mais um pouco. Verdade. Eu dei menos trabalho para o meu pai também, talvez, do que o Nilton. Mas eu queria que você pensasse nisso hoje. O que mudou a sua vida? Foi o Evangelho. Quem que muda a sua vida? É o Evangelho. Quem que ama você sobre todas as coisas? Esse Deus bendito. E Ele mostra isso no Evangelho. Quem que ergue meu coração para amar, meus irmãos, o meu Pai com todas as suas lutas e dificuldades? É o Evangelho. E o Nilton pode dizer isso. Eles conseguem amar o Pai continuadamente, mesmo apesar de todas as lutas que viveram. Isso é exemplo de testemunho, meus irmãos, de alguém que o Evangelho mudou e molda, e a honra continua. Vamos sair daqui hoje, gente, pensando um pouco nisso. Eu não vou pedir você para ficar fazendo confissão de pecado se o seu pai já morreu. Mas eu queria que você confessasse seus pecados, se eles existiram na vida, porque senão eles vão passar para o filho, para o neto, para o bisneto, até Jesus voltar. Acredita nisso? Por que o pai, às vezes cego lá atrás, terceira, quarta geração, não abraçava os filhos, depois o seguinte também não abraça, e o outro não abraça, aí chega em você também que não abraça? Por quê? Isso, meus irmãos, são claramente aprendizados que não aconteceram, vão se tornando desgraças e maldições dentro da família. Acredita nisso hoje? Seu pai está vivo, dá tempo de melhorar ainda o relacionamento com ele, e não fique sonhando para o seu pai o melhor asilo do mundo. Fique sonhando para o seu pai o melhor filho do lado. Fique sonhando para o seu pai o filho de honra que pode cuidar dele. Fique sonhando para o seu pai o filho que pode dar tempo, vida, abraço, gesto. Olha por isso. Nós tivemos um período muito difícil no finalzinho da vida com o papai, a jararaca da segunda mulher dele, um caos de relacionamento, e muito difícil, isolava a gente. É uma coisa que eu agradeço a Deus, até o dia que o meu irmão, ele resolveu tirar o papai de lá, tirar o papai da gaiola, do cativeiro, disse, eu vou levar meu pai embora. Ela não sabia cantar, porque senão teria cantado, vá com Deus. Papai foi retirado, sem falar, não andava mais, não olhava nos olhos das pessoas, não tinha fôlego. Meu irmão pegava um lixo, entre aspas, para quem não cuidava dele. Alzheimer já avançadíssimo. Só que, indo para uma casa onde tinha comida de manhã, de tarde, de noite, cama, gente cuidando, dando banho, papai começa a falar, papai começa a andar, papai começa a caminhar, papai começa a comer sozinho, papai começa a ler a Bíblia em alemão, de novo, e lia com facilidade e fluência.
papai começa a assistir futebol, papai começa a torcer pelo Cruzeiro de novo. Sim. Por que a vida volta? Eu queria que você acreditasse nisso. Tem áreas da vida que podem estar mortas hoje. E sabe o que ressuscita isso? É o amor que Deus pode colocar no seu coração por quem está do seu lado. É o amor que Deus pode colocar no seu coração pelo papai, pela mamãe, pelos seus irmãos, pela família da fé. Esse amor incandescente, esfuziante, maravilhoso, poderoso, grandioso de Deus. Simplesmente, na postura, a vida ressuscita. Talvez nós tenhamos muitos pais aqui, muito aquém da vida que poderiam ter, porque os filhos estão muito aquém do amor e do calor e carinho que podem dar. Estou cobrando de nós hoje. Ora por isso. Eu sou um pai que abraça pouco, mas eu amo muito e me preocupo muito. Eu sou um cara seco, aprendi com quem? Com meu pai. Meu pai não abraçava ninguém, aprendeu com quem? Com o pai dele. Quebra essa desgraça da sua vida de colecionar coisa que não presta. Eu vejo Noé no chão. Eu vejo um filho que pensa que pode julgar o seu pai. Eu vejo dois filhos que sabem que precisam honrar o pai, vêm de costas, olhos fechados, abraçam o pai, cuidam da sua nudez, tratam as suas vergonhas, tratam dos seus limites e o levanta, porque estão tratando com alguém que andava com Deus, justo diante de Deus, amado por Deus, não alguém que se simplesmente ri-se porque ele está no chão, mas alguém que precisa de novo estar de pé, porque faz parte desse utensílio bendito de vida, o Pai. Quero terminar, meus irmãos, quando Noé foi chamado, ele creu no juízo de Deus e levou a sério o seu trabalho. A fé não precisa ver uma coisa antes de crer. O homem de fé sabe o que Deus tem falado. Você vive hoje marés intensas de argumentos, de opiniões, de desvalores, devido a verdades divididas. Deus nos convida hoje, e chega em casa e lê de novo. Só um modelo, um exemplo. Um homem chamado Noé. Mas com Noé, a humanidade foi salva. Com Noé, meus irmãos, nós tivemos ali a perseverança e o cuidado de um pai que consegue segurar os seus filhos do seu lado, para entrar na arca, que ali ele salva ele, mas salva a geração, a humanidade e os seus filhos. Mas também, cuidado, verifica se não tem maldição sobre a sua vida, porque em algum momento da história da sua vida, você falseou, você mentiu, você brincou, você pensou que podia tratar seu pai como você. Deus não abre esse precedente. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a face da terra. Lendo uma história que Spurgeon conta, Spurgeon não, minto, John Piper, um livro que ele cita Spurgeon, ele fala de um menino de 6 anos, talvez alguém tenha essa história aqui. E esse menino de 6 anos, ele não conheceu seu pai. E filho que não tem pai, quando vai para a escola, aí você volta 100 anos atrás, devia ser um negócio terrível. Hoje em dia, pesa menos. Mas esse moço não tinha condições de ir para a escola. Quando ele ia, ele tinha problemas sérios. Porque ele não tinha pai. Não conhecia seu pai. E a mãe também nem se preocupou em ter aquele homem do lado. Mas na escola era comum perguntar:
Quem que é seu pai, menino? Esse menino vinha crescendo com lutas intensas, muito grandes. A história diz que um dia ele está viajando no trem, está com a sua mãe, mas sua mãe saiu um pouquinho, tem um sujeito do lado sentado perto dele. E olha para ele e faz uma pergunta, meus irmãos, que ele não queria ouvir de novo, né? Seu pai está com você? E aquele moço, ele não queria responder essas coisas. Só que aquele homem percebeu bem depressa o que acontecia. E antes daquele menino responder, né? Eu não tenho pai. Aquele pastor ali abraçou aquele moço ali e já morre o assunto. Só que o tempo passa e esse moço cruza de novo com o pastor. E dão de frente um com o outro. Aí o que esse moço quer fazer? Sumir, fugir. Eu não quero um cara que vai perguntar, enfim, cadê seu pai? Quem é seu pai? Ele foi tentando sair. Aquele pastor o abraça e fala assim: eu queria dizer para você uma coisa. Eu sei quem é seu pai. Aquele moço abriu os olhos assim, arregalados. Como? E aquele pastor abraçando ele assim disse: seu pai é muito rico. Seu pai é dono de todas as coisas. O seu pai é o cara mais poderoso que eu conheço. O seu pai é o homem mais influente desse planeta. O seu pai é o criador de todo esse universo. É nesse pai que você precisa se estribar. Acredita, meu filho, você tem um pai. Meus irmãos, esse moço acreditou tanto nessa história. E ele foi trabalhando a vida dizendo: eu sei que eu tenho um pai. Ben Hooper se tornou governador do estado de Massachusetts, simplesmente porque a vida se converte a Deus e Deus converte a vida, dizendo: acredita, você sempre terá um pai sobre a sua vida. Mesmo que aquele que Deus te deu de forma humana, bendita, para ser aquele que te gerou, tenha intensas falhas com você, ame-o, honre-o, valorize-o, mas acredite, você tem sempre o Pai, o Deus de toda graça, misericórdia e consolação sobre a sua vida. Nele você pode confiar o tempo todo. Deus abençoe vocês, os parabéns pelo Dia dos Pais. Vamos orar? Vamos trazer os pais aqui tudo na frente. Até o Nielsen vem aqui hoje, né? Pai.